Bem-vindos à aula sobre coordenação intermuscular. Bom, nós previamente abordámos o tópico da coordenação intramuscular. Neste momento vamos abordar agora a questão da relação da coordenação intermuscular. Quando nós realizamos um determinado movimento, por exemplo, como está aqui espelhado aqui nesta imagem, o gesto de estar a dar uma joelhada numa bola, portanto, no fundo o cidadão está a dar aqui um toque, não é só um músculo que está a fazer a ação. Temos um conjunto de músculos que protagonizam essa mesma ação. Só que os músculos desempenham diferentes funções para realizar o movimento. E à função que os músculos assumem na realização do movimento é atribuído um significado. Existem os agonistas principais, e também existem os agonistas secundários, portanto, aqueles que geram maior força e menor força para mobilizar o segmento que objetivamente protagoniza a ação. Neste caso serão os flexores da coxa. Portanto, e nós podemos considerar os músculos agonistas principais e secundários como músculos sinergistas, concorrem para a mesma ação. Depois nós temos os músculos antagonistas, que são músculos que se opõem à ação que objetivamente está a ser realizada. Neste caso, são os extensores da coxa, como é o caso do grande glúteo. Nós temos os músculos que fixam e estabilizam as origens dos músculos agonistas. Neste caso, os músculos agonistas, sendo os flexores da coxa, como é o caso do reto femoral, do tensor da faixa lata, do pequeno glúteo, tem a origem ao nível da bacia, é necessário que existam músculos que fixem a bacia. Portanto, a parede anterolateral está a contrair para fixar a origem desses músculos e são então designados como músculos fixadores e ou estabilizadores. Podem ser utilizadas as duas terminologias. E por fim temos os chamados músculos neutralizadores, que aqui são mais difíceis de explicar-se. São músculos que, quando contraem, eliminam a ação de um músculo que esteja a ser recrutado. Por exemplo, nós sabemos que o tensor da faixa lata faz flexão da coxa, mas também faz rotação interna da coxa. O que significa que, quando nós temos uma flexão pura da coxa, tem que existir músculos que, ao contraírem, vão inibir a ação de rotação interna que o tensor da faixa lata faz, para que ele apenas faça a flexão do segmento corporal. É esses músculos que contribuem para anular ações de outros músculos, são chamados músculos com uma função neutralizadora. Agora é importante também considerar o seguinte: os músculos não têm funções exclusivas, quer dizer que eles podem acumular funções. Portanto, o músculo pode ser agonista, mas simultaneamente também ser neutralizador. Portanto, é importante considerar este significado. Recordando, para que nós possamos também depois entender mais à frente, é importante considerar os modos de contração muscular, o tipo de contração muscular. Nós já abordámos isto no passado, mas os modos de contração muscular podem ser feitos de uma forma dinâmica ou estática. Dinamicamente, concentricamente, quando a força gerada pelo músculo vence a da resistência e o músculo encurta, portanto os sarcómeros irão encurtar. Excentricamente, quando a força gerada pela resistência é superior àquela produzida pelo músculo e, portanto, o músculo vai alongando enquanto contrai. Tem depois o chamado ciclo muscular alongamento e encurtamento, em que o músculo alonga e depois encurta e, fruto do processo de alongamento, vai conseguir gerar maior contributo contrátil e, portanto, gerar mais força na ação concêntrica. E nós detalharemos isso numa outra sessão. E depois tem a contração isométrica, em que a força gerada pelo músculo iguala a da resistência e, consequentemente, não existe alteração do comprimento da unidade musculotendinosa. Ao nível da coordenação intermuscular, portanto, na relação entre os músculos, existe a chamada consideração da coordenação entre os músculos agonistas e antagonistas. O que significa, por exemplo, nós temos aqui representado nesta imagem o bíceps braquial e o tríceps braquial. Portanto, um flexor do antebraço e um extensor do antebraço. O processo de cocontração é um processo que ocorre com simultânea contração dos dois músculos, embora uma ativação seja superior à do músculo oposto, de modo a que eu consiga gerar o movimento. Portanto, este padrão de coordenação intermuscular é visível em que circunstâncias? Em circunstâncias que tem que ser definida a estabilidade à articulação, porque se só os músculos agonistas contraíssem, principalmente com uma intensidade contrátil elevada, nós iríamos ter, ao nível articular, forças que iriam tender à articulação, ou uma das peças ósseas da articulação, para um determinado lado da articulação. Isso iria criar um certo desequilíbrio em termos articulares. O fenómeno de cocontração permite
conferir forças opostas e ao nível da articulação confere estabilidade articular. Portanto, todas as circunstâncias que obrigam a ter maior estabilidade articular, como por exemplo patinar no gelo, tendem a suscitar mecanismos de co-contração. Ou então, em circunstâncias em que nós não estamos habituados à tarefa e os músculos, porque não reconhecem aquele padrão motor, acabam por contrair conjuntamente e vão conferir maior rigidez à articulação. Isto é particularmente visível também em intensidades contráteis. Portanto, o fenómeno de co-contração acontece quando nós tentamos produzir forças muito elevadas e, naturalmente, devido à resistência a vencer, a velocidade de execução é baixa. Em oposição, existe também uma relação entre músculos agonista e antagonista que é designado de inervação recíproca, em que o sistema nervoso, de forma a aumentar a eficiência do sistema, faz com que os músculos agonistas contraiam e os músculos antagonistas sejam inibidos. Portanto, este fenómeno de coordenação intermuscular é particularmente visível em situações que nós executamos rapidamente o gesto e a intensidade ou a resistência a vencer é baixa. Portanto, intensidade contrátil, a intensidade do músculo, de acordo com a relação força-comprimento, é relativamente baixa. E porquê que isto acontece? Acontece para que nós consigamos ter o músculo agonista a gerar força e a produzir a ação sem qualquer oposição da sua musculatura antagonista. Ao nível do padrão de inervação recíproca entre músculos agonistas e antagonistas, existe a manifestação daquilo que é designado do padrão trifásico e que está aqui representado neste gráfico e que, na verdade, são valores derivados de uma experiência de lançamento do dardo. Quando nós fazemos o lançamento do dardo, é necessário que nós ativemos rapidamente a musculatura agonista que satisfaz a extensão do antebraço. Neste caso, tríceps braquial, que é o principal músculo. E nós temos representados aqui neste gráfico como agonista 1. Se vocês repararem, está aqui representado a vermelho o agonista 1, a azul o antagonista, que neste caso há de ser o bíceps braquial, e a laranja a velocidade angular da articulação que nós estamos aqui a estudar. Portanto, quando o músculo agonista da ação contrai, ele tende a fazê-lo, a sua ativação tende a preceder o movimento devido ao chamado atraso eletromecânico, que nós abordamos, e a sua ativação permite acelerar o segmento para nós conseguirmos produzir a ação. Contudo, a determinado ponto da realização da tarefa é necessário travar o movimento. E esse processo de travagem do movimento é feito a partir da ativação da musculatura antagonista. E se vocês repararem, quando o músculo agonista atinge o seu expoente, ele rapidamente vai alongar o músculo antagonista e vai desencadear um processo em que o músculo antagonista aumenta a sua ativação, enquanto cai a ativação do músculo agonista. Chama-se esta ação inversa de ativação do músculo agonista e antagonista de padrão de inervação recíproca, mas que neste caso em particular culmina numa fase final da tarefa em que o músculo agonista volta novamente a ativar-se numa situação em que o músculo antagonista está a contrair, fazendo com que a articulação gere rigidez. Para quê? Para conseguir estabilizar a articulação. Um outro modo também de coordenação intermuscular ocorre entre músculos monoarticulares e biarticulares. Consideremos, por exemplo, a situação de agachamento. Nós temos, ao nível do agachamento, músculos monoarticulares, como é o caso do grande glúteo, do vasto lateral do quadríceps, do solear ao nível do tornozelo. Mas existem também músculos biarticulares, como é o caso do reto femoral, do bíceps, da longa porção do bíceps femoral, dos gêmeos. E esta circunstância, se vocês nunca refletiram sobre isto, devem agora refletir. Quando nós fazemos uma ação ascendente, e olhando, por exemplo, para o músculo reto femoral, exatamente, numa situação ascendente, ao nível da articulação coxo-femoral, o músculo alonga. Mas ao nível da articulação do joelho, o músculo encurta. E vocês dizem, então espera aí, então como é que o músculo alonga e encurta simultaneamente? Ele está a contrair ou está a relaxar? É um fenómeno relativamente não assim tão linear para compreender. Mas o que parece que acontece é que os músculos biarticulares, em ações poliarticulares, como é o caso do agachamento, eles tendem a funcionar não como
unidades contráteis que atuam de uma forma concêntrica, excêntrica e explícita, mas como elementos musculotendinosos que transmitem a força à custa da mobilização da força gerada pelos músculos monoarticulares. Isto parece ser um bocado complicado de perceber. Então vamos a um exemplo concreto. Imaginemos que na fase ascendente do agachamento o grande glúteo contrai e ao contrair ele produz uma certa extensão do tronco em relação à coxa. E ao fazer esse fenómeno, se vocês repararem, isso tende a provocar um alongamento do reto femoral. E o reto femoral, ao ser alongado, mas se ele tiver um estado contrátil manifestado, portanto, em que não altera o seu comprimento, essa força acaba por ser transferida para o joelho. E ao ser transferida para o joelho, satisfaz uma condição em que a força gerada pelo grande glúteo para fazer a extensão do tronco acaba por ser transmitida para a articulação do joelho à custa do músculo reto femoral. Este fenómeno acaba por fazer um jogo entre músculos monoarticulares e músculos com caráter biarticular que aumenta a eficiência do gesto, fazendo com que os músculos, a partir de menos energia, consigam ter um maior output mecânico. Existe um outro modo de relação agonista-antagonista, agonistas fixadores, que reflete também uma coordenação intermuscular. Sempre que o músculo agonista quer contrair, ele só consegue fazê-lo efetivamente e de uma forma eficiente se as suas origens mecânicas estiverem fixas, estiverem estáveis. Por exemplo, eu só consigo fazer uma flexão da coxa se a bacia estiver efetivamente estável. E quem faz essa fixação da bacia são também músculos. O que significa que tem que haver um processo de coordenação em que o sistema nervoso central envia uma ordem de comando para que os músculos fixadores fixem bem as origens mecânicas dos músculos agonistas e os músculos agonistas a partir daí consigam produzir força para satisfazer o movimento. Então, quer isto dizer, com base à informação da aula de coordenação intramuscular e com base à informação desta aula da coordenação intermuscular, que parece que eu posso então ser mais efetivo na escolha dos exercícios quando eu quero estimular fatores de coordenação intramuscular, como é o caso do recrutamento e frequência e sincronização de unidades motoras, ou quando eu quero estimular adaptações ao nível da coordenação intermuscular, portanto, a relação entre os músculos. E para estimular fatores de coordenação intramuscular, os exercícios no âmbito do treino da força devem ter um caráter monoarticular. Quando eu quero estimular adaptações de natureza intermuscular, os exercícios têm que ter uma característica poliarticular. Espero que tenha sido clara esta aula e até já.